Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. Trata basicamente da acidez de ácidos carboxílicos aromáticos, digamos assim. E diz o seguinte: o pK é uma medida de quanto um ácido está ionizado. Considere as estruturas dos ácidos carboxílicos a seguir. Então são apresentados 4 ácidos carboxílicos, sendo 3 deles aromáticos e um cíclico, né? E pede em seguida para colocar em ordem crescente de pKa esses ácidos apresentados. Então a gente marcaria a opção que traz essa ordem crescente de pKa. Vamos à resposta. Antes de avaliar as estruturas, é preciso a gente lembrar do conceito físico de pKa, certo? O que é pKa? O pKa está sim relacionado à acidez, é um indicativo da acidez dos ácidos, né? E como é que a gente calcula, obtém-se o pKa? O pKa é a função P, ou seja, o menos log da constante de acidez. O que isso significa? Que quanto maior for o pKa, menor será a constante de acidez e vice-versa. Ou seja, uma constante de acidez muito grande implica em um pKa pequeno. Uma constante de acidez muito pequena, uma acidez muito baixa, implica em um pKa alto. Ou seja, quanto maior for o pKa, menor é a acidez. Quanto maior for o pKa, menor a acidez. Sabendo disso, ou melhor, lembrando disso, né, vamos avaliar as estruturas. Primeiro, veremos quem é mais ácido, se é o ácido benzoico ou se é o ácido ciclohexacarboxílico, que é esse outro aqui. Somente avaliando as estruturas, considerando o efeito indutivo que existe no anel aromático, podemos considerar que o ácido benzoico será um pouco mais ácido, ou seja, terá uma maior facilidade em ter o seu hidrogênio ionizado, né, do que o ácido ciclohexacarboxílico. Né? O efeito indutivo do anel aromático faz com que exista uma maior mobilidade eletrônica do grupo carboxila, né, que é o grupo que tem o hidrogênio ionizável, e facilita a saída desse hidrogênio, facilita a ionização desse hidrogênio, certo? Se o ácido carboxílico é mais ácido do que o primeiro, então ele terá um pKa menor, certo? Ou seja, o pKa do ácido ciclohexacarboxílico é maior do que do ácido benzoico. Vamos considerar agora os outros dois ácidos. Os outros dois ácidos são o ácido ortonitrobenzoico e o ácido ácido ortocloro benzoico. Avaliando aqui esses dois ácidos, eles em relação aos primeiros apresentam acidez mais elevada, certo? Por que isso acontece? De modo geral, a gente já viu que o efeito indutivo faz com que o ácido do anel aromático seja mais forte do que o primeiro. E o efeito a inclusão de grupos retiradores de elétrons nesse anel aromático, de modo geral, faz com que exista uma mobilidade eletrônica, uma mobilidade da densidade eletrônica ainda maior, né? Ou seja, retira ainda mais facilmente grupos retiradores de elétrons, como o grupo nitro e o cloro,
cloreto puxam ainda mais a densidade eletrônica do grupo carboxila, onde tem o hidrogênio ionizável, e faz com que esse hidrogênio seja ionizado ainda mais facilmente, certo? Então esses dois devem ter a acidez maior do que os dois primeiros, né? Se isso acontece, se eles são mais ácidos, obviamente seus pKa são menores, certo? E agora, por último, vamos avaliar uma outra situação, né? Se ao invés de grupos doadores, de grupos receptores de elétrons, a gente tivesse grupos doadores como grupos alquila, o efeito geralmente ocorre ao contrário, né? Grupos doadores de elétrons faz com que o pKa do ácido carboxílico aromático substituído faz com que a acidez seja menor do que o ácido carboxílico aromático não substituído. Ou seja, se aqui fosse, ao invés do grupo nitro, fosse um grupo fosse um CH3, né, um grupo alquila doador de elétrons, o pKa desse ácido substituído seria, aliás, a acidez desse ácido substituído seria menor do que a do ácido benzoico, certo? Mas aqui, como é um grupo receptor, ele é mais ácido, assim como ocorre também com o caso do substituinte cloro. Então, se são mais ácidos, seus pKa's são menores. Agora, avaliando a diferença de acidez que deve existir entre o ácido ortonitrobenzoico e o ácido ortoclorobenzoico. Ambos são grupos retiradores de elétrons, contudo, o grupo nitro é um retirador de elétrons ainda mais forte, ou seja, puxa ainda mais fortemente a densidade eletrônica para si, né, provoca ainda mais mobilidade nessa densidade eletrônica e faz com que o hidrogênio ionizável da carboxílica, do grupo carboxila, fique ainda mais facilmente ionizável, ou seja, ele é mais ácido que o ácido ortoclorobenzoico, certo? Se ele é mais ácido, ele tem pKa menor. Então, a ordem crescente de pKa é o seguinte: quem tem o menor pKa é quem é o mais ácido, que é o ácido, o 2, né, que é o ácido ortonitrobenzoico. Depois, o mais ácido, e portanto o que tem o segundo menor pKa, vai ser o ácido ortoclorobenzoico. Depois, que é o 3, né? Depois, o terceiro mais ácido, portanto, o que terá o terceiro maior pKa será o ácido, o 1, né, que é o ácido benzoico, e o menos ácido, e portanto que terá o maior pKa, será o ácido ciclohexacarboxílico. E voltando à questão, vimos que a sequência correta, né, para a ordem crescente de pKa está na letra C: 2, 3, 1 e 4.